Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Quando você contemplar o corpo espiritual de Jesus, Deus terá feito novo céu e nova terra. Você deseja ver Jesus? Deseja viver com Jesus? Deseja ouvir as palavras ditas por Jesus? Se sim, como então irá receber a volta de Jesus? Você está totalmente preparado? De que maneira você irá receber a volta de Jesus? Acho que todo irmão e irmã que segue a Jesus gostaria de dar a ele boas-vindas. Mas vocês consideraram isso? Vão de fato conhecer Jesus quando ele voltar? Vocês irão compreender verdadeiramente tudo o que ele diz? Vocês irão aceitar de verdade, incondicionalmente, toda a obra que ele realiza? Todos aqueles que leram a Bíblia sabem sobre a volta de Jesus. E todos aqueles que leram a Bíblia aguardam atentamente a sua vinda. Vocês estão todos obcecados pela chegada desse momento. E a sinceridade de vocês é louvável. A fé de vocês é verdadeiramente invejável. Mas vocês percebem que cometeram um erro grave? De que maneira Jesus irá voltar? Vocês acreditam que Jesus voltará sobre uma nuvem branca. Mas pergunto-lhes, a que se refere tal nuvem branca? Com tantos seguidores de Jesus aguardando o seu retorno, entre que povo ele irá descer? Se vocês forem os primeiros dentre os quais Jesus descer, os outros não considerarão isso grosseiramente injusto? Sei que vocês são de grande sinceridade e lealdade para com Jesus. Mas alguma vez se encontraram com ele? Conhecem o seu caráter? Alguma vez viveram com ele? Quanto entendem de fato sobre ele? Alguns dirão que essas palavras os colocam em situação constrangedora. Dirão, já li a Bíblia de capa a capa tantas vezes. Como poderia não entender Jesus? Não importa o caráter de Jesus. Sei até a cor de roupas que ele gostava de usar. Você não está me depreciando quando diz que eu não o entendo? Sugiro que você não discuta tais questões. É melhor se acalmar e comunicar sobre as seguintes questões. Primeiramente, você sabe o que é realidade e o que é teoria? Em segundo lugar, você sabe o que são noções e o que é verdade? Em terceiro lugar, você sabe o que é imaginado e o que é real? Algumas pessoas negam o fato de que não entendem Jesus. Mesmo assim, digo que vocês não o entendem nem minimamente e não compreendem uma única palavra de Jesus. Isso se dá porque cada um de vocês o segue por causa dos relatos da Bíblia, por causa do que foi dito por outras pessoas. Vocês jamais viram Jesus, quanto menos viveram com ele, e nem por pouco tempo mantiveram-se na companhia dele. Assim não seria o seu entendimento de Jesus nada além de teoria? Não é desprovido de realidade? Talvez algumas pessoas tenham visto o retrato de Jesus, ou alguns tenham visitado pessoalmente a casa de Jesus. Talvez alguns tenham tocado as vestes de Jesus. Mesmo assim, seu entendimento dele ainda é teórico e não prático. Mesmo que você tenha experimentado pessoalmente a comida que Jesus comeu.
Seja qual for o caso, você jamais viu Jesus e jamais teve a companhia dele de forma carnal. Então, o seu entendimento de Jesus será sempre teoria vazia que é desprovida de realidade. Talvez minhas palavras tenham pouco interesse para você, mas eu lhes pergunto isto. Embora possa ter lido muitas obras do autor que mais admira, você consegue entendê-lo plenamente sem jamais ter passado tempo com ele? Você sabe como é a personalidade dele? Sabe que tipo de vida ele leva? Sabe alguma coisa sobre o seu estado emocional? Você nem consegue entender plenamente um homem a quem admira. Então, como poderia entender Jesus Cristo? Tudo o que você entende sobre Jesus é repleto de imaginações e noções, e não detém nem verdade nem realidade. Cheira mal e é repleto de carne. Como tal entendimento poderia qualificá-lo a bem receber a volta de Jesus? Jesus não receberá aqueles que estão repletos de fantasias e das noções da carne. Como serão aptos a ser crentes em Jesus aqueles que não o entendem? Vocês desejam conhecer a raiz do motivo pelo qual os fariseus se opunham a Jesus? Desejam conhecer a essência dos fariseus? Eles tinham muitas fantasias sobre o Messias. E mais, eles criam somente que o Messias viria, mas não buscavam a verdade da vida. Assim, até hoje eles ainda aguardam o Messias, pois não têm conhecimento do caminho da vida, e não sabem qual é o caminho da verdade. Como dizem vocês, poderia um povo tão tolo, obstinado e ignorante ganhar a bênção de Deus? Como poderia contemplar o Messias? Ele se opunha a Jesus porque não conhecia a direção da obra do Espírito Santo, porque não conhecia o caminho da verdade do qual Jesus falava, e além disso, porque não entendia o Messias. E como nunca havia visto o Messias e nunca havia estado na companhia do Messias, cometera o erro de se agarrar ao mero nome do Messias enquanto se opunha à essência do Messias através de qualquer meio possível. Esses fariseus eram obstinados, arrogantes em essência e não obedeciam à verdade. O princípio de sua crença em Deus era: não importa quão profunda seja a sua pregação, não importa quão elevada seja a sua autoridade, você não é Cristo, a menos que seja chamado o Messias. Essa crença não é absurda e ridícula? Pergunto a vocês também: não é extremamente fácil para vocês cometerem os erros dos antigos fariseus, já que vocês não têm o menor entendimento de Jesus? Você consegue discernir o caminho da verdade? Consegue se certificar verdadeiramente de que não irá se opor a Cristo? Consegue acompanhar a obra do Espírito Santo? Se não sabe se irá ou não se opor a Cristo, então digo que você já está vivendo à beira da morte. Aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus, ou de rejeitar a Jesus, de difamá-lo. As pessoas que não entendem Jesus são todas capazes de rejeitá-lo e de injuriá-lo. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como um engano de Satanás. E mais pessoas irão condenar Jesus de volta à carne. Isso tudo não os deixa com medo? O que vocês enfrentarão será blasfêmia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas,
e o desdém de tudo isso é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se estão tão atordoados? Como vocês podem entender a obra de Jesus quando ele voltar à carne sobre uma nuvem branca, se vocês se recusam obstinadamente a perceber seus erros? Digo-lhes isto: as pessoas que não recebem a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemarão contra o Espírito Santo, e elas são a categoria que será destruída. Vocês simplesmente desejam a graça de Jesus e simplesmente desejam desfrutar o ditoso reino dos céus. Mas vocês nunca obedeceram às palavras proferidas por Jesus e nunca receberam a verdade expressa por Jesus quando ele voltar à carne. O que vocês entregarão em troca pelo fato de Jesus voltar sobre uma nuvem branca? É a sinceridade na qual vocês repetidamente cometem pecados e depois fazem suas confissões, uma vez após outra? O que vocês oferecerão em sacrifício a Jesus, que volta sobre uma nuvem branca? Seriam os anos de trabalho pelos quais vocês se exaltam? O que vocês irão entregar para fazer o Jesus regressado confiar em vocês? Seria essa a natureza arrogante de vocês, que não obedece a nenhuma verdade? A lealdade de vocês é apenas de palavra. Seu conhecimento é meramente intelectual e conceitual. Seus labores são pelo bem de ganhar bênçãos do céu. Então, como deve ser a fé de vocês? Até hoje, vocês se fazem de surdos para toda e qualquer palavra da verdade. Vocês não sabem o que Deus é, não sabem o que Cristo é, não sabem como reverenciar Jeová, não sabem como entrar na obra do Espírito Santo e não sabem como distinguir entre a obra do próprio Deus e os enganos do homem. Você sabe apenas condenar qualquer palavra de verdade expressa por Deus que não se conforme a seus próprios pensamentos. Onde está a sua humildade? Onde está a sua obediência? Onde está a sua lealdade? Onde está o seu desejo de buscar a verdade? Onde está a sua reverência a Deus? Eu lhes digo, aqueles que creem em Deus por causa dos sinais são certamente a categoria que será destruída. Aqueles que são incapazes de aceitar as palavras de Jesus que voltou à carne são certamente a progenie do inferno. Os descendentes do arcanjo, a categoria que será sujeita à destruição eterna. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus, que quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca, com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do sol da justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você. Mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus, e será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos. Pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais, e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador. Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo, estarão sujeitos à punição eterna, pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais,
mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho e vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles quando ele voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados demais, confiantes demais em si mesmos, arrogantes demais. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Eu os advirto a trilhar a senda da fé em Deus com cuidado. Não tirem conclusões precipitadas. E mais, não sejam casuais e imprudentes em sua crença em Deus. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligentemente tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitem a verdade. Talvez tendo ouvido o caminho da verdade e tendo lido a palavra da vida, você creia que somente 1 em 10.000 dessas palavras estejam de acordo com suas convicções e a Bíblia. E então você deve continuar a buscar naquele 10º milésimo dessas palavras. Ainda advirto você a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar alto demais. Com seu coração tendo tão parca reverência por Deus, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade, e se elas são vida ou não. Talvez tendo lido apenas algumas sentenças, certas pessoas condenem cegamente estas palavras, dizendo: isso nada mais é do que algum esclarecimento do Espírito Santo. Ou, esse é um falso Cristo vindo para enganar as pessoas. Aqueles que dizem tais coisas foram cegados pela ignorância. Você entende muito pouco da obra e da sabedoria de Deus, e eu o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias, e não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena se, após muito examinar, você ainda crer que estas palavras não sejam a verdade, não sejam o caminho e não sejam a expressão de Deus? Então você finalmente será punido e ficará sem bênçãos. Se não consegue aceitar tal verdade falada de modo tão simples e tão claro, então você não é inapto para a salvação de Deus? Você não é alguém que não é abençoado o suficiente para retornar diante do trono de Deus? Pense nisso. Não seja imprudente e impetuoso, e não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de seu destino, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida. E não brinque consigo mesmo. Você pode aceitar essas palavras?